Olá, meu nome é Vinícius Soares, eu sou estudante de medicina da UniBH em Belo Horizonte e vamos falar hoje sobre o leucograma. O leucograma é uma das partes constituintes do hemograma, juntamente aí com o eritrograma e com o plaquetograma. A gente já abordou bastante nas últimas aulas sobre o eritrograma, vimos aí tudo sobre a série vermelha, hemácias, hemoglobina, hematócrito, vimos os índices hematimétricos, VCM, HCM, CHCM, trabalhamos o RDW, as situações de anisocitose, vimos os tipos de anemias, né, todas as classificações de anemia microcítica, normocítica e macrocítica, e agora a gente vai passar para a parte do leucograma, que avalia a série branca, né, do sangue. Então, a gente vai estudar aqui a contagem, né, dos leucócitos e também um pouquinho de morfologia deles. E a gente basicamente divide o leucograma em duas partes. A parte dos granulócitos, que são neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e a parte dos agranulócitos, que são os linfócitos e monócitos. E a gente vai também trabalhar um pouquinho hoje sobre o plaquetograma, para falar de plaquetas, mas a gente vai estudar mais as plaquetas quando a gente for entrar em hemostasia primária. Então, aqui no leucograma, né, é como se a gente resumisse, a gente vai fazer uma contagem global dos leucócitos, ou seja, uma contagem de todas as células da linhagem branca, uma contagem diferencial dos leucócitos, ou seja, uma contagem de cada um dos tipos de leucócitos, e vamos fazer a análise do esfregaço sanguíneo para ver as alterações morfológicas que podem estar acontecendo em cada um dessas células. A contagem dos leucócitos ela pode ser automatizada ou ela pode ser feita manualmente ao microscópio óptico. Quando você tem um indivíduo, digamos, saudável, sem nenhuma alteração morfológica das células sanguíneas, a contagem automatizada ela funciona muito bem. Entretanto, quando esse indivíduo tem alguma alteração dessas células, que a gente tem essas suspeitas, a gente tem que fazer a contagem pela câmara de Neubauer, ou seja, fazer a contagem manual. O valor de referência dos leucócitos são de 4.000 a 10.000 leucócitos por metro cúbico de sangue, sendo que valores menores do que 4.000 são considerados um número baixo de leucócitos, e a gente chama isso de leucopenia, e os valores acima de 10.000 são um número muito elevado de leucócitos, e a gente chama isso de leucocitose. Então, são diversas as causas que podem levar a um quadro de leucopenia, né? Uma baixa do número de leucócitos, como uma anemia aplásica, pode ser uma virose, como dengue, rubéola, cachumba, e pode ser também infecções bacterianas, como febre, tifoide e tuberculose. Então, as fontes, elas divergem em relação aos valores de referência. Algumas falam em 10.000, algumas falam em 12.000 leucócitos para ser considerado uma leucocitose. E a gente vai ver que tem até uma sobreposição das classificações de leucocitose. Então, aqui, esse autor já considera de 12 a 20.000 uma leucocitose referente a uma infecção branda, de 15 a 30.000 uma infecção grave e acima de 30.000 já sendo quadro de leucemia. Então, perceba que de 15 a 20.000 existe um pareamento. Você não sabe se é uma infecção branda, uma infecção grave, mas já começa a acender o sinal de alerta ali para o médico. Para fazer a contagem diferencial de leucócitos e ir para a câmara de Neubauer, a gente antes tem que fazer o esfregaço sanguíneo, ou seja, a gente vai pegar uma gota, fazer a raspagem dela numa lâmina e levar então essa lâmina ao microscópio. Mas eu não posso fazer a análise, a contagem desses leucócitos em qualquer local dessa lâmina. Se eu faço muito próximo do ponto onde eu pinguei a minha gota de sangue na lâmina, ou seja, do lado esquerdo da lâmina, no caso aí do desenho, eu vou ter uma área muito espessa, com sangue muito concentrado e muitas células aglutinadas. Vão ter células sobrepostas, a contagem vai ficar muito aumentada e muito difícil também. Se eu faço ao contrário, lá do lado direito da lâmina, e do lado direito também aí do seu desenho, é uma área que está na cor amarela,
que a gente vai chamar de uma área muito fina, já tem pouco sangue raspado ali, as células estão muito espaçadas, a gente vai conseguir contar poucas células e vai criar um falso resultado também, talvez aí de uma leucopenia. Então, a área correta de se fazer a contagem celular é uma área intermediária ali da lâmina, onde as células estão relativamente bem espaçadas, que facilita a contagem, mas não demais espaçadas, a ponto de eu criar uma contagem diminuída celular aí. Esse quadrinho ele resume, então, basicamente o que a gente falou até aqui. Os leucócitos são divididos em granulócitos, que são os neutrófilos, eosinófilos e basófilos, tomando cuidado apenas porque os neutrófilos são divididos entre segmentados, ou seja, aquelas células ainda jovens, e as células mais maduras, que são os neutrófilos bastonetes. Todos esses granulócitos são células capazes de fagocitar e por isso, combater dessa forma os micro-organismos. Agora, existem os agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos. Agora, a gente tem que lembrar que o monócito, ele é uma forma circulante, quando ele passa para o tecido, ele vira macrófago. Então, ele é uma célula também fagocitária. Os valores que a gente tem aqui são os valores em porcentagem e os valores absolutos. Para a gente declarar uma leucocitose, uma neutrofilia, uma neutropenia, qualquer valor acima ou abaixo da referência, a gente tem que usar o valor absoluto. Entretanto, o valor de referência ele nos ajuda também, porque se eu tenho um indivíduo dentro do valor de referência para leucócitos globais, eu olhando o valor de percentual, eu já consigo saber também que ele estará dentro da normalidade, e são valores mais fáceis, né, de decorar aí do que os valores absolutos. Então a gente pega aqui, ó, um indivíduo que tenha uma leucopenia, tá ok? Então, ele tem baixo número totais de leucócitos. Mas aí você olha o percentual dele e ele tem 58% de neutrófilos, considerando ali neutrófilos segmentados. Perceba, dentro do percentual, ele é um indivíduo normal, mas como ele é um indivíduo que tem leucopenia, o percentual dele sobre um valor diminuído é um valor também diminuído. Portanto, esse indivíduo teria também uma neutropenia. Então, eu tenho que tomar muito cuidado no uso desses valores percentuais. Então, nós vamos começar falando de cada um das células sanguíneas aqui da linhagem leucocitária. Nós vamos começar com os neutrófilos. Os neutrófilos você vê lá na faculdade desde o segundo período, mais ou menos, quando você começa a ver microbiologia. E os neutrófilos, quando eles estão acima de 7.000 ali, né, a gente já pensa em neutrofilia. A neutrofilia ela pode ser fisiológica ou bem próxima do quadro fisiológico, por exemplo, em gestantes, em recém-nascidos, em indivíduos com estresse físico, hipóxia, alguns medicamentos, por exemplo, adrenalina e corticoide, né, que o corticoide tem essa função anti-inflamatória, indivíduos que não têm baço, né, na asplenia, em algumas neoplasias neomatológicas e no infarto agudo do miocárdio. Mas também pode ser em situações patológicas que a gente encontra esses aumentos de neutrófilos. E aí, nas situações primárias, seriam as doenças mieloproliferativas crônicas, e nas secundárias, algumas doenças inflamatórias, infecciosas, traumas, queimaduras e o tabagismo. A gente vai ver que o tabagismo ele gera um quadro inflamatório muito grande, né? Várias células inflamatórias aumentam o fruto aí do tabagismo, que é um tanto perigoso, né, em algumas doenças, por exemplo, a Covid-19, que gera uma tempestade de citocinas, que gera um meio inflamatório muito grande, né, no indivíduo. E se o indivíduo já tem esse ambiente inflamatório, né, pelo tabaco, pelo excesso de peso, né, pela gordura corporal, isso tudo cronifica ou agrava o quadro do paciente. Agora, quando a contagem de neutrófilos é menor do que 1.500 por metro cúbico, aí eu classifico isso como uma neutropenia, e aí eu tenho algumas classificações.
Se for de 1.500 para menos, né, até 1.000, é uma neutropenia leve. Se for de 1.000 a 500, é uma neutropenia moderada. E se for menor do que 500, eu tenho uma neutropenia mais grave. São inúmeros os casos que a gente pode listar aqui para vocês que causam a neutropenia. E elas são divididas entre aquelas hereditárias, que são muito raras, e aquelas que são adquiridas. Dentre as hereditárias, a gente vai ver que são apenas síndromes. A síndrome de Costman, a síndrome de Shediac-Higashi, a síndrome de... não sei falar esse nome. E dentre as adquiridas, nós temos as doenças medulares, as infecções mais graves, as deficiências nutricionais, e a supressão medular, que pode acontecer aí por medicamentos, né, e intervenções aí como a quimioterapia. Existe um quadro que é um pouco mais amplo do que uma neutropenia ou uma neutrofilia, que é o que a gente chama de agranulocitose, ou seja, é uma diminuição de todos os granulócitos, ou seja, diminuição de neutrófilo, de eosinófilo e de basófilo. Quando eles estão numa contagem total menor do que 200 granulócitos por metro cúbico, a gente caracteriza isso como agranulocitose. Isso também depende de ter uma contagem normal de eritrócitos e plaquetas, ou seja, o problema no hemograma está só no leucograma, não está no eritrograma, não está no plaquetograma. E isso é muito relacionado com o uso de medicamentos antitireoidianos e da clozapina. Mas lembra que eu te falei que a contagem dos leucócitos, quando o indivíduo tem uma anomalia nas células, ela não funciona bem na contagem automatizada, que a gente tem que ver ao microscópio? Aqui a gente vai ver que alterações morfológicas que podem ocorrer nos neutrófilos. E elas podem acontecer tanto no citoplasma do neutrófilo quanto no núcleo. No núcleo, a gente já até comentou nas aulas anteriores, que são as hipersegmentações do neutrófilo ou desvio à direita, que vai acontecer, por exemplo, nas anemias megaloblásticas, onde a gente não consegue ter aporte de vitaminas do complexo B, seja por uma deficiência nutricional, seja deficiência de fator intrínseco, tem algumas outras doenças endócrinas que podem estar contribuindo para o quadro, e sem a vitamina do complexo B, a gente não consegue fechar o ciclo celular, a célula aumenta de tamanho, produz a maquinaria citoplasmática, mas quando vai entrar em divisão, ela não consegue fazer as bases nitrogenadas, não consegue fazer a divisão celular, e fica uma célula muito grande, como se fosse um blasto. Então, essa hipersegmentação é uma característica, é uma alteração morfológica do núcleo de um neutrófilo. Agora, existe uma doença, que a gente até citou aí anteriormente, que é a anomalia de Shediac-Higashi, que é um distúrbio autossômico recessivo bem raro, que causa granulações bem grosseiras no citoplasma desse neutrófilo, e esse neutrófilo torna-se, digamos, hipofuncionante, porque ele não consegue digerir o micro-organismo que ele fagocita, ou seja, ele fagocita, mas não digere, então ele não cumpre o seu papel como célula de defesa. E a clínica desse paciente com Shediac-Higashi é um paciente com albinismo oculocutâneo parcial e fotofobia. Então, quando a gente estuda os granulócitos, eu falo que a gente está estudando os NEBs, né? Neutrófilo, eosinófilo e basófilo. O neutrófilo a gente acabou de ver. E eu brinquei que a gente estudou neutrófilos desde lá, mais ou menos o segundo período da faculdade, quando a gente começou a estudar microbiologia, começou a ver as bactérias, né? Então, ele está muito relacionado com as doenças bacterianas. E aí, lá mais ou menos no seu terceiro período, você começou a ver parasitologia. E na parasitologia você começou a ver eosinófilos, que aí você vê que os eosinófilos eles têm a ação contra as doenças parasitárias, como esquistossomose, ancilostomose, ascaridias, teníase e tantas outras aí. Mas a gente já ouviu falar de alguma coisa assim relacionadas a alergias. Então, os eosinófilos eles estão relacionados com os quadros alérgicos e os medicamentos antihistamínicos podem modular essa ação dos eosinófilos.
Além disso, eles estão relacionados com algumas doenças de pele, como escarlatina, sarna, herpes zoster, psoríase. E em relação à fisiologia dos eosinófilos, eles são fagocitários, assim como todos os granulócitos, mas ele tem uma fagocitose de menor avidez. Então, um quadro que eu tenho aumento de eosinófilos, que eu chamo de eosinofilia, é quando eu tenho mais de 500 eosinófilos por metro cúbico de sangue, e ela pode ser primária ou secundária. A primária vai estar relacionada com as doenças mieloproliferativas crônicas, síndromes hipereosinofílicas, e as secundárias, dentre as mais comuns aí, a gente vai ter quadros alérgicos e parasitários, que são bem relacionados à atividade do eosinófilo, as doenças cutâneas também relacionadas, e algumas outras, assim, que fica às vezes mais difícil da gente perceber diretamente, mas que são as infecções fúngicas, como a coccidioidomicose, e as deficiências de corticoide, como a síndrome de Addison. Lembrando aqui que o corticoide ele tem função imunomoduladora, né, e que vai ser perdida nesse caso, por isso vai ter um aumento ali de eosinófilos. Por outro lado, eu posso ter a diminuição do número de eosinófilos, que eu vou chamar de eosinopenia, que é quando eu encontro menos de 20 eosinófilos por metro cúbico. Pode estar relacionado com as infecções agudas, com neutrofilia acentuada, ou seja, eu aumento o número de neutrófilos, em compensação, eu diminuo o número de eosinófilos. E pode estar relacionado com o uso de medicações, como, por exemplo, o corticoide, né, novamente, que simularia aí um quadro da síndrome de Addison nesse organismo, e uma epinefrina. Chegamos então no último dos granulócitos, que também é um fagócito de baixa avidez, que são os basófilos. Os basófilos eles são liberadores de histamina, então eles estão relacionados com processos alérgicos, estão relacionados aí a alimentos, fármacos, alergenos em geral, né? Estão relacionados com a liberação também de heparina, que está relacionado com a formação de coágulos. Vamos ver bastante aí sobre a heparina quando a gente estiver estudando o sistema de hemostasia. Está relacionado com infecções virais, menos do que os linfócitos, com certeza, mas estão relacionados. E eles eles realizam essa fagocitose, mas com baixa avidez, bem menos avidez que os a contagem total de basófilos ela já é bem pequena. Então, quando eu tenho acima de 200 por milímetro cúbico, eu já tenho uma basofilia, eu já tenho um aumento desses basófilos no sangue, que podem ser decorrentes a neoplasias, doenças inflamatórias ou alérgicas, endocrinopatias, infecções virais. Agora, quando eu tenho uma basopenia, eu não consigo ter claramente se é realmente uma situação de vasopenia, porque ele já tem tão pouco, né, no sangue, que quando eu encontro poucos também, menos do que eu tenho, digamos, esperado, pode ser só aquele sangue que eu peguei, que tinha menos, não tem um significado clínico tão grande para o meu. Então, a gente acabou de estudar todos os granulócitos, né, que eu chamo aí de NEB, neutrófilo, eosinófilo e basófilo, e vemos que o neutrófilo é aquela célula com maior número na corrente sanguínea, inclusive sendo a primeira linha de defesa contra micro-organismos. E agora a gente parte para os estudos dos linfócitos. Os linfócitos são a segunda célula em maior número na corrente sanguínea, e a gente tem que entender que existem diferentes tipos de linfócitos. Inicialmente, a gente pode dividir em linfócitos T e linfócitos B, mas a gente vai ver que ainda há subdivisões dentro dessas linhagens. Então, dentro dos linfócitos T, a gente tem os citotóxicos, tem os helpers ou apresentadores, tem os supressores, e dentro dos linfócitos B, a gente vai ter os linfócitos B de memória, desculpa, tá linfócito T aqui no seu slide, mas é linfócito B de memória, e o linfócito B normal, né, produtor ali de, de anticorpos, e tem as células natural killers, que são um tipo de linfócito também, que não precisam de serem ativados para combater os micro-organismos. Por isso que elas já são chamadas de, né, matadoras naturais.
Quando eu tenho mais do que 4.000 linfócitos por metro cúbico de sangue, eu falo que eu estou com uma linfocitose, ou seja, um aumento do número de linfócitos. E ele está muito relacionado com infecções viróticas, bacterianas, protozoosas, neoplasias, medicamentos, estresse, tabagismo, de novo aí, olha, o tabaco, né, aumentando, gerando um quadro inflamatório, e também em indivíduos pós-esplenectomizados. Agora, lembra que a gente abordou que existia a síndrome de Shediac-Higashi, que alterava o citoplasma dos neutrófilos, e tinha a hipersegmentação de neutrófilos, que alterava o núcleo de neutrófilos, e, portanto, é importante a gente avaliar a célula ao microscópio? Também é importante aqui nos quadros viróticos. A linfocitose está muito relacionada, né, especificamente com o quadro virótico, muito mais do que com o quadro bacteriano, apesar de poder acontecer nele também. E quando eu olho ao microscópio, algumas doenças viróticas geram atipia nesses linfócitos, e algumas geram menor atipia ou não geram atipia. Então, dentre aquelas que geram muita atipia, a gente tem que pensar em mononucleose, citomegalovirose, cachumba, adenovírus e herpes vírus. Dentre aquelas que geram uma menor atipia, está lá rubéola, hepatite, dengue, HIV, varicela, sarampo e hantavírus. Agora, existem inúmeros quadros também que podem gerar linfocitopenia, que é a contagem menor do que 1.000 linfócitos por metro cúbico. Então, por exemplo, neoplasias, queimaduras, corticoides, anemia aplásica, né? E existem várias situações que a gente pode dividir assim, olha, eu estou tendo baixa produção de linfócitos, aí tem algumas situações, por exemplo, desnutrição, deficiência de zinco, imunodeficiência mesmo, né, que pode ser inata ou adquirida. Agora, pode ser que eu tenha baixa de linfócitos, não porque eu não produzo esses linfócitos, mas porque eu estou tendo uma destruição linfocitária muito grande, seja por uma quimio, uma radioterapia, seja uma doença inflamatória crônica, né, como um lúpus eritematoso sistêmico, pode ser uma infecção virótica específica que está consumindo muito meus linfócitos, né? Ou pode ser uma situação que é a redistribuição linfocitária, ou seja, o linfócito ele tem que ir para o tecido, então quando você dosa a quantidade de linfócitos na corrente sanguínea, ele vai estar diminuído, simplesmente porque ele migrou. Então, isso vai acontecer em início de processos infecciosos bacterianos, em queimados, em traumas e em caso de elevações de corticoides. Por exemplo, quando você toma um medicamento. Então, os plasmócitos agora, se a gente lembrar, ele é uma diferenciação do linfócito B lá no tecido periférico. Então, o plasmócito ele não é para ser encontrado em corrente sanguínea. Se eu encontrar plasmócito em sangue periférico, é quadro patológico. E quando que eu vou ter aumento, né? Quando que eu vou ter essa plasmocitose, esse aumento de plasmócitos? Pode ser em quadros viróticos, bacterianos, protozooses, doenças autoimunes, nas imunizações, nas vacinações e nas neoplasias. Ou seja, uma enormidade de quadros, né? Não tem como a gente especificar um quadro aqui que seja clássico, característico. São vários os quadros. Então, dentro dos agranulócitos, a gente estudou toda a linhagem dos linfócitos, falou dos tipos de linfócitos T, falou dos tipos de linfócitos B, falou que o linfócito B, quando vai para o tecido, se transforma em plasmócito, e agora sobrou para a gente estudar os monócitos. Os monócitos, eles são células que estão no sangue, mas quando eles sofrem de apedese e vão para o tecido, eles passam a ser chamados de macrófago. E o macrófago, ele é uma célula que vai tentar fagocitar o microorganismo e ele tem uma avidez fagocítica maior do que o neutrófilo. Aí ele vai pegar, vai destruir esse microorganismo e vai levar um pedacinho desse microorganismo e apresentar para os linfócitos T. Então eles pedem ajuda para o linfócito T para combater aquela infecção. Eles são eficazes, né, na destruição de fungos, de vírus, de parasitas, e crianças até 2 anos têm um quadro típico, porque o neutrófilo não era aquele primeiro elemento de combate dos micro-organismos, mas nas crianças elas têm neutrofilia e monocitopenia precoce, ou seja,
Então, os monócitos, eles podem estar acima do valor de referência, quadro esse que eu vou chamar de monocitose. Tem várias situações que podem acontecer, como doenças bacterianas crônicas, viroses específicas, infecções fúngicas, protozoas, neoplasias e as doenças granulomatosas, como a tuberculose e a sarcoidose. Lembrando aqui, olha, que essa infecção bacteriana crônica vale para o adulto, né? Porque na criança você pode ter uma monocitose no quadro agudo. Monocitopenia, ela tem, quando eu tenho um número de monócitos menor do que 100 por metro cúbico, né? Então tá trocado, né, aqui no slide. Ela é pouco estudada, porque eu já tenho poucas células dessa no sangue, e então eu não tenho um quadro de contagem reduzido desses monócitos. A leucemia linfóide aguda é um câncer de medula óssea muito presente na criança, menos presente no adulto, e ela pode ser percebida, né, como sinais clínicos dela, que a criança começa a apresentar anemia, enfraquecimento, cansaço crônico, febre, manchas roxas, sangramentos. E se a gente for fazer uma avaliação de aspirado de medula óssea dessa criança, a gente vai encontrar um negócio que chama hiato leucêmico. Isso não é nem um desvio à esquerda, onde esse indivíduo apresentaria mais blastos, e nem um desvio à direita, onde ele apresentaria mais linfócitos ou plasmócitos, mas um hiato mesmo, ou seja, existe um buraco na formação. Esse indivíduo ele vai formar muitas células no formato de blastos, então eu vou encontrar muitos blastos, mas eu não vou encontrar essas células, digamos, intermediárias no formato de citos, como os prolinfócitos e os linfócitos médios. E eu já vou achar a célula madura, como linfócitos B, né, que são os linfócitos B pequenos ali, e os plasmócitos, que é o linfócito B já diferenciado, né, no tecido. Ou seja, eu tenho células bem jovens na forma de blastos e formas de células bem maduras já na forma dos linfócitos já formados. Mas eu não tenho células. Então, nesse slide, eu deixo bem claro que é diferente o hiato leucêmico do desvio à esquerda. O desvio à esquerda, eu tenho todas as células, mas eu tenho maior quantidade da linhagem jovem de blastos e prolinfócitos, por exemplo. Agora, no hiato leucêmico, eu só tenho os extremos. Eu tenho muitas células no formato de blastos, tenho as células mais maduras, né, que seriam os linfócitos e os plasmócitos, mas eu não tenho os precursores intermediários. Assim como o neutrófilo tinha lá as alterações, né, citoplasmáticas com granulações grosseiras e alterações no núcleo, né, com hipersegmentação, os linfócitos também podem ter essas inclusões citoplasmáticas. Especificamente, ele tem uma que chama bastonete de Auer, que é muito presente na leucemia promielocítica, mas também está presente em outras leucemias, como a leucemia mieloide aguda. Terminamos, então, o leucograma. Vamos partir agora só para 2 slides, para só introduzir o plaquetograma, uma vez que a gente ainda vai estudar hemostasia primária e secundária, então a gente vai aprofundar mais no estudo das plaquetas e dos fatores de coagulação. Mas existe uma parte lá do eritrograma, do hemograma, desculpa, que se chama plaquetograma. Ou seja, nós temos uma parte maior que chama hemograma, e dentro do hemograma nós temos o eritrograma para estudar a linhagem vermelha, o leucograma para estudar a linhagem branca, todos os dois a gente já falou, e agora nós vamos para a terceira parte, que é o plaquetograma. Então eu tenho de 150 a 450 mil plaquetas circulantes no meu sangue, e elas são fragmentos daqueles megacariócitos, fragmentos do citoplasma do megacariócito, né? E quando eu tenho uma plaquetopenia, ou seja, uma baixa do número de plaquetas circulantes,
eu tenho que avaliar a causa dessa plaquetopenia. Só que existem diferentes classificações. Por exemplo, eu posso dividir simplesmente uma plaquetopenia por causas periféricas ou medulares. Então, as causas periféricas seriam, por exemplo, infecções virais, como o vírus da hepatite B, da hepatite C ou do HIV. E as causas medulares poderiam ser neoplasias, aplasias, mielodisplasias, quimio-radioterapia, deficiência de vitamina B, e aí vai. Agora, a gente pode ter um outro tipo de classificação que a gente avalia a diminuição do número de plaquetas referente à diminuição da produção de plaquetas, ao excesso de destruição de plaquetas, ou devido a um hiperesplenismo que, no final das contas, acaba fazendo um sequestro dessas plaquetas ou a destruição das mesmas. Então, são causas de diminuição de produção. Se eu tenho uma neoplasia, uma aplasia, uma mielodisplasia, quimio-radioterapia e as deficiências de vitaminas B e infecções virais. Agora, o excesso de destruição está relacionado à microangiopatia, coagulação intravascular disseminada, purpura-trombocitopênica, trombótica e infecções, ou seja, quadros que usam muitas plaquetas para gerar o tampão plaquetário e evitar um quadro hemorrágico, então, no quadro aqui de hemostasia primária, e algumas infecções também podem consumir essas plaquetas. E o caso do hiperestrenismo que a gente falou, do sequestro esplênico de plaquetas. Então, só finalizando, se eu tenho mais do que 450 mil plaquetas, eu tenho um quadro de plaquetose ou trombocitose. Esse nome, trombocitose, eu particularmente não gosto muito, porque a plaqueta está relacionada com a hemostasia primária, né, com os processos de adesão, agregação e formação do tampão plaquetário, mas isso não é um trombo. Então, esse nome trombocitopenia, eu preciso de fazer o processo hemostático primário e secundário para gerar o trombo. Então, é um nome que não me agrada de completo. Mas todos dois, plaquetose e trombocitose, indicam um aumento do número de plaquetas acima dos valores de referência, que podem estar aí relacionados com processos inflamatórios, agudos e crônicos, deficiência de ferro e doenças mieloproliferativas. Pessoal, então a gente acabou. Provavelmente a gente vai voltar falando agora já da hemostasia primária, então continuando nesse caminho das plaquetas aí, e vamos dar continuidade aos nossos estudos, beleza? Um abraço.